O ambiente de trabalho está passando por uma transformação importante e vai muito além do cumprimento de uma norma. A atualização da NR1 trouxe um novo olhar para a gestão dos riscos ocupacionais. Na prática, isso significa que as empresas de todos os portes precisam repensar os processos, fortalecer a cultura da prevenção e entender que saúde e segurança também passam pela forma como as pessoas trabalham, como elas se relacionam e também como elas são lideradas. Mas afinal, o que realmente mudou? O que é obrigatório? Como as empresas podem se adequar e, principalmente, como fazer essa atualização uma oportunidade para construir melhores ambientes de trabalho? E para responder essas perguntas, eu reuni 3 convidados que vivem esse tema na prática. Então, no Conexão CDL de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga clínica, psicóloga também do trabalho e da CDL, a Fernanda Ribeiro Dias. Seja bem-vinda, Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Kellen. Contando com a edição de hoje também, nós vamos conversar com a diretora da Intacta Medicina do Trabalho, a Rafaela Ceballos, que vai esclarecer um pouco mais os detalhes dessa questão tão importante. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Kellen, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. E fazendo parte desse time do Conexão CDL, o Clóvis Borer Júnior, advogado empresarial com especialização em Direito do Trabalho, Direito Processual e também Direito Previdenciário. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Uma boa tarde. E dizer que é um prazer estar aqui hoje conversando contigo e com essas profissionais maravilhosas sobre um tema muito importante que está fervilhando no mercado. Exatamente, né? A gente tem essa informação que desde o dia 26 de maio, né, entrou então a atualização da NR1, mas eu acho muito importante a gente começar o programa esclarecendo exatamente, né, até para quem não conhece muito do tema, o que é exatamente a NR1, por que ela é considerada uma das normas mais importantes da saúde e também da segurança do trabalho. Eu deixo livre para quem quiser começar sobre essa questão. Se permitirem, eu faço então uma introdução sobre isso, tá? A NR1 é uma norma regulamentar vinculada a uma portaria do Ministério do Trabalho, que ela já existia, né? Só foi acrescentado um novo capítulo a ela já tratava sobre alguns assuntos sobre medicina e segurança do trabalho, e foi acrescentado um capítulo inerente a riscos psicossociais. Então, a saúde mental dos trabalhadores no ambiente de trabalho, tá? Ela veio de uma discussão muito grande, decorrente de informações que eram levantadas pela Organização Internacional do Trabalho, né? Ela tem uma conotação muito forte, além do cuidado com o trabalhador, também com as perdas financeiras que o mercado apresenta quando um trabalhador adoece. Só para ter uma ideia, o último dado saiu da OIT com relação a esse assunto, no ano 2022, foram trilhões de dólares perdidos por adoecimento psicossocial de trabalhadores, né? E claro, também a preservação de um ambiente de trabalho seguro, saudável, é muito importante. Então essa atualização que veio na NR1, ela trouxe diversos mecanismos de proteção e de deveres do empregador. Então a responsabilidade por implantação, cuidado e cumprimento dessa nova atualização, desse novo capítulo, é a do empregador. E existe, claro, uma trilha, um caminho a ser percorrido e que ele é relativamente bem extenso, mas que não deve assustar, que deve ser passo a passo e adotando e alcançando depois o objetivo final. Não, e a gente vem de um ano também com a questão da reforma tributária, então sem dúvida é um ano assim que as empresas precisam se adaptar com essas mudanças que acontecem. Eu vou aproveitar e conversar então com a Rafaela para saber, né, o Clóvis falou muito bem dessa questão das obrigações, mas, Rafaela, quais são exatamente as principais obrigações das empresas, né, com a questão da atualização da NR1? Kellen, eu falo muito dentro da Intacta, e eu sou fonoaudióloga de formação, né? Eu tenho a Ouvisom aqui, então o meu foco sempre foi aparelhos auditivos, cuidados mais com idosos, e há 5 anos que surgiu a Intacta na minha vida. Então a gente sempre está procurando também atualizações dentro, porque para mim essa parte de medicina e segurança do trabalho é algo totalmente novo, foi totalmente novo. Então a gente teve que estudar, se atualizar, conversar com advogados também, porque que trabalharam a vida inteira com essa parte de saúde do trabalhador, né? E essa parte da NR1 eu acho muito interessante porque até pouco tempo atrás só se falava de riscos ergonômicos, biológicos, químicos, né? E não se falava muito da parte mental, da saúde mental do colaborador. E agora isso aí, como o Clóvis falou, veio com tudo, né? Então o ano de 2026, 2027 são anos agora importantes para os empresários se adequarem a essa nova norma, porque não tem como fugir. E eu acho muito interessante porque, assim, a parte
da psicologia vem muito para ajudar também, e nós vemos na prática do nosso dia a dia que os colaboradores, as pessoas precisam de ajuda, né? Eu acho que cada vez a gente está, assim, se afastando um pouco dessa questão do cuidado com o outro, de conversar dentro das empresas com os teus funcionários, né? O cuidado com o próximo, humanizar, né? Tanto o teu atendimento quanto dentro da tua equipe, né? Não custa perguntar como eles estão, fazer alguns programas, algumas implantações voltadas à saúde mental, que é muito importante. Então, não seria exatamente assim uma documentação necessária para que isso seja... Tem a documentação. Tem uma documentação agora, também. Sim, a documentação, na verdade, assim, dentro da medicina do trabalho, né, é feita através de uma AEP, tá? Que é uma análise ergonômica preliminar. Quem faz, eu estou falando agora dentro da Intacta, né, são ergonomistas que fazem. Então, assim, antes, como eu falei, você via outros tipos de risco e agora entrou o risco psicossocial também. Então, dentro da AEP, a gente vê esses riscos, coloca dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e ali dentro a gente vê o que aquela empresa precisa. Porque não são todas as empresas que têm riscos psicossociais, né? Não é 100%. Mas quando tem, nós precisamos ver o que precisamos adequar dentro daquela empresa para melhorar ainda mais a saúde mental dos colaboradores. Então, sim, tem a documentação. E a gente fala da questão da atenção, né, dos riscos psicossociais, e agora eu acho que entra a parte, então, da Fernanda para conseguir identificar, né, Fernanda, exatamente quais são esses riscos dessas pessoas dentro das empresas? Eu achei importante que a Rafaela e o Clóvis falaram sobre que já existia a NR, ela não é uma novidade. O que é novidade é um braço agora a mais que entrou e que tem apavorado bastante, né? Mas se a tua empresa ela não oferece uma carga de trabalho muito exaustiva, se ela não tem humilhações, não tem pressão absurda por metas, não tem metas irreais, não tem falta de apoio, não deveria estar tão assustada assim, né? Esses riscos, eles têm muito a ver com a forma como o trabalho está organizado, com o ambiente, com a forma como aquele trabalhador lida com as demandas do dia a dia, com o trabalho real, né? Que a gente tem o trabalho real, o trabalho prescrito, mas se não existe assédio moral, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, excesso de carga de trabalho, insegurança no trabalho, falta de apoio de liderança, se existe um espaço para criar, para construir, para possibilitar que essa pessoa sofra criativamente, porque a gente sabe que o sofrimento no trabalho ele vai existir independente. Mas como esse sofrimento ele pode não ser patogênico, né? Como ele pode ser criativo, como ele pode transformar esse ambiente em algo positivo para aquele trabalhador, né? Então, os riscos, eles têm muito a ver com esses pontos, assim, que eu trouxe agora. E sabe uma coisa muito importante que a gente tem que trazer à tona com relação ao NR, que é muito embora, e o pessoal usou bem a expressão, assusta, né? Porque realmente é uma trilha, é um caminho longo que tem que ser perseguido e tem consequências para as empresas que não estiverem adequadas, consequências bem gravosas. Mas também a gente tem que entender que pode ser uma grande oportunidade também das empresas criarem um atrativo para reunir um maior capital que pode ter dentro de uma empresa, que é o ser humano. Exato. Né? Quer dizer, um estabelecimento comercial, industrial, ele não vai funcionar se não tiver um trabalhador satisfeito, seguro, capaz e motivado para fazer aquela atividade. Então, é uma grande oportunidade de não apenas cumprir a legislação, mas também dizer a minha empresa está adequada e vai ser bom você vir aqui. Conversávamos antes ali um pouquinho sobre essa questão da escassez, às vezes, de mão de obra especializada. Esse pode ser um diferencial para as empresas que demonstrarem para o interessado na vaga de trabalho que ali é um lugar legal para estar trabalhando. Então, eu acho um registro importante ser feito. A gente até escuta às vezes, na minha empresa, quem aguenta, a pressão fica. Só que muitas vezes não tem a ver com aquela pessoa aguentar, tem a ver com a condição, né, do ambiente que está sendo ofertado. Eu até coloquei aqui, na minha época era pior e ninguém adoecia. Será mesmo que ninguém adoecia? Ou será que as pessoas adoeciam muito dentro das organizações, né? Eu acho que hoje as pessoas têm a possibilidade de se questionar se querem ficar naquele ambiente ou se querem enxergar outros, querem ter outras oportunidades que possam fazer mais sentido. Então, a busca, ela mudou. A busca não é mais aquela super estabilidade num lugar independente da condição de trabalho ofertada. A busca, ela é por sentido, é pela realização, é para fazer sentido tu estar ali naquela equipe. Senão, pode adoecer, né? E eu acho que o Clóvis trouxe a questão também que precisam se adaptar, né? E eu gostaria de trazer essa parte da questão mais jurídica, vista, né, da parte jurídica, Clóvis. Qual é a principal mudança, então, que as empresas elas precisam fazer com essa atualização?
Primeiro, reforçar o gerenciamento de risco ocupacional, que não é um documento, tá? Mas são ações que a empresa tem que adotar. A partir daí, vai vir por a documentação que a Fernanda tinha mencionado, até o ponto de chegar na alteração... E isso não interessa o porte da Não, empresa, o tamanho da empresa. O gerenciamento não interessa. Todos têm. A NR serve para todos. A questão só de alguns documentos como o PGR, que para algumas empresas é dispensado. Porque, na verdade, o gerenciamento de riscos ocupacionais vai refletir lá no PGR, que é esse programa de gerenciamento de riscos, né? Onde vai ter que estar mapeado justamente esses riscos ocupacionais, através do inventário, né, de riscos ocupacionais, e o plano de ação, que nada mais é do que identificar quais são os riscos que o trabalhador pode estar exposto, como era já antigamente. Identificava lá os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, e dizia o que eu tenho que fazer para ou elidir, afastar totalmente isso, ou minimizar. Começava com a implantação lá de medidas coletivas, que são os EPCs, né, os equipamentos de proteção coletiva, e depois ele olhava para a individualidade com os equipamentos de proteção individual. Esse procedimento, ainda que tenha suas singularidades, ele é muito semelhante, vai ter que ser feito agora. Vai mapear da mesma forma que mapeava antes, vai estipular, estabelecer o plano de ação, vai estabelecer as medidas, porque primeiro você olha com um olhar coletivo e depois o indivíduo é indivíduo. Cada um tem a sua maneira, cada um tem sua sensibilidade, cada um enfrenta seus problemas de maneiras diferentes. E aí tu vai olhar para a individualidade e vai também criar os mecanismos de proteção individual. Tá? Então esse é o primeiro ponto, é o gerenciamento dos riscos ocupacionais, para depois, numa atividade multidisciplinar, isso não pode ser feito por apenas um, apesar de ser uma obrigação da empresa, ele tem que ser cercado de serviços externos, penso eu, de jurídico, de psicólogo, de empresas de medicina e segurança do trabalho, que entendam desse assunto, para poder estudar, interpretar e aplicar da melhor maneira possível. Depois de estabelecido esse programa de gerenciamento de riscos, aí sim, são estruturas internas da empresa procedimentais, como as ordens de serviço, com o descritivo dos cargos e os riscos, notificando, cientificando os funcionários sobre os riscos que estão expostos, o que ele tem que fazer também, porque muito embora, que fique claro, né, seja uma obrigação do empregador, é um dever de todos. Né? Todo mundo tem que participar disso, desde o diretor principal de uma empresa até o funcionário de início de carreira que está lá embaixo. Todos têm que participar de uma maneira para preservar esse ambiente de trabalho saudável e seguro. Depois dessas ordens de serviço, tem que ser implantadas outras questões dentro da empresa, como, por exemplo, aí vem a questão do assédio sexual, assédio moral, como canais de denúncia. Né? Então, tem que ter canais de denúncias anonimizados, né? Onde a pessoa possa contar algum fato que esteja acontecendo, que possa ser de assédio moral ou sexual, e a empresa tem que disponibilizar, porque também a gente não pode ser coisas, como a gente fala na expressão, para inglês ver, né? Só no papel bonito e depois não tem prática nenhuma. Tem que ter um programa depois de investigação, de estabelecimento, de como é que será apurado aquela denúncia feita. Tá? Depois a gente pode falar de exemplos práticos sobre isso, né? Mas tem que ter isso. Palestras com registros em atas, sobre assédio moral, assédio sexual, sobre os riscos, pode incluir isso na semana da CIPA, para as empresas que têm CIPA. E o cuidado permanente, porque, veja, não é só uma implantação, isso é uma continuidade. A todo momento tem que estar sendo investigado, sendo atualizado e sendo revistos os procedimentos, porque as coisas podem mudar. Mudando, né? Então, assim, não existe um tempo para essa adequação. Então, cada empresa vai poder determinar o tempo que precisa para que isso aconteça. Né? Na verdade, agora em maio de 26 já é obrigatório, né? É obrigatório. Então, já é obrigatório. Tá. Todas as empresas devem ter já a documentação com risco psicossocial dentro ali do PGR, né? Através da ET, como eu falei antes, da EP, desculpa. E foi interessante que o Clóvis falou que quando a gente fala em NR1, risco psicossocial, que é a atualização, ela não é individual, ela é para um todo, é para a empresa. Porém, um exemplo que eu trago aqui na prática, que eu achei muito interessante, é um gestor um cliente nosso, um gestor muito grande a nível Brasil, ele me ligou, o dia que aconteceu isso, ele ligou e disse assim, Rafa, além de nós termos já uma psicóloga na empresa, a Intacta tem também uma psicóloga lá dentro, que faz todas as avaliações, e eu quero que essa psicóloga, ela possa atender os nossos colaboradores, porque eu não quero afastar o colaborador, eu quero tratar o colaborador. E eu acho isso muito interessante, porque assim, senão vai começar daqui a pouco, assim, a educação dos atestados, né? Então, exato. assim... E eu acho que é
uma preocupação das empresas. Exatamente. Isso aí também. E por isso que eu digo assim, a gente tem que abraçar o colaborador que está realmente necessitando de algum auxílio, de alguma ajuda e ver o que a gente pode fazer por ele. Porque eu achei muito interessante essa questão que esse gestor falou, eu não quero afastar, eu quero tratar. Então, por isso que eu tenho até algumas amigas que são psicólogas também e eu brinco que a profissão do futuro é voltada à inteligência artificial e à psicologia, né? Porque vai ter muita demanda para os psicólogos. Agora já está acontecendo, mas logo a gente vê até mesmo no futebol agora, né? Já tem psicólogos voltados à parte do futebol. E essa parte da empresa, eu acredito que logo, é uma intuição que eu tenho, que empresas com X colaboradores vão ter a necessidade de ter um psicólogo dentro. Como hoje já tem empresas com X colaboradores devem ter um técnico em segurança do trabalho dentro. Então, assim, esse cuidado com a saúde mental cada vez vai crescer mais, graças a Deus. E, como eu digo, nós, como Medicina e Segurança do Trabalho, nós temos o dever de cuidar do empresário, mas também cuidar dos colaboradores, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu já tenho visto esse movimento em algumas empresas de porte um pouco maior, eles optando para o responsável pelo RH ser um profissional da psicologia. Ah, sim. Justamente porque parte desde daquele princípio da contratação, que tu vai ver os potenciais, se está adequado àquela vaga que a pessoa está pretendendo ocupar, e também depois o tratamento, realmente, de ver as dificuldades e descobrir as potencialidades, né? Porque, um olhar diferente. Um olhar diferente, porque, na verdade, não sejamos ingênuos, né? A empresa, ela existe para lucrar. Tá? É para isso, ela quer trabalhar e quer que todo mundo dê o seu melhor para lucrar. E nada melhor para uma empresa lucrativa do que funcionário motivado, fazendo o melhor possível para o seu trabalho. Perfeito. Por isso que, na verdade, esse posicionamento que tu colocaste agora aqui é uma verdade. Ninguém quer um funcionário doente, ninguém quer um ambiente de trabalho parado, ninguém quer um ambiente de trabalho que não produza. Então, um ambiente saudável, seguro, com um trabalhador motivado, vai produzir muito mais. Mas aí, como entra a importância da empresa se dar conta de tudo isso? Porque a gente, infelizmente, tem empresas que têm aquele modelo de trabalho mais antigo, né? Da questão de tratar o funcionário de uma outra maneira. Então, assim, essa adequação da empresa também de entender que é um momento realmente de mudança é muito importante, né? Com certeza. Mas eu fiquei pensando também, né, que até o Clóvis falou que é uma responsabilidade que é muito individual, né, muito subjetiva a questão da saúde mental. Mas o Conselho Federal de Psicologia, ele identifica que a saúde mental ela não é uma responsabilidade somente do indivíduo. E como tu trouxe, é de todos. É do gestor, não é só do psicólogo também que vai estar inserido nessa empresa, né? Então, é de um todo, é de uma conversa com a gestão, é de uma conversa com a equipe. Eu acho que o psicólogo dentro das empresas tem um papel e tem uma ferramenta única, assim, que é a escuta. A principal ferramenta do psicólogo dentro da empresa é a escuta. Então, eu até brinco, o psicólogo, não adianta a empresa ter um psicólogo que vai ficar dentro de uma caixinha o tempo todo e não vai saber como funcionam os processos dos outros setores, não vai conhecer o sofrimento ali naquela função, não vai saber como funciona a questão das metas, da pressão, de cada setor, assim, acho que é bem importante isso. E, Fernanda, também. só para adicionar, né, como a escuta, ela é importante dentro de uma empresa, né, então, bem como a Kellen falou, eu acho que agora os empresários ou dono das empresas, eles vão ter que sair um pouquinho daquele modelo mais antigo e começar a se adequar para um modelo novo, para poder enxergar e escutar mais os seus colaboradores, né? Porque, assim, o que a gente está tentando fazer lá dentro da Intacta, empresas maiores que nós atendemos, conversar com os gestores, porque aquele colaborador, ele vai estar mais próximo ao gestor do que a um CEO, do que ao próprio dono da empresa, então, só que esse gestor, ele tem que estar preparado também. O que a gente fez esses dias foi bem interessante, a nossa psicóloga e eu fizemos um vídeo para passar para os gestores de como eles conseguiriam enxergar ou tentar ter uma escuta mais ativa para esses colaboradores, né? Porque muitas vezes a gente vê, assim, os colaboradores, eles têm receio de chegar, às vezes, para uma pessoa que está um nível mais dentro de uma empresa e dizer, eu não tô bem, eu não tô legal. Então, também ver como que a gente pode fazer isso, né? Para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor dentro das empresas. Muito bem, eu sabia que esse assunto ia render, né? Eu acho muito interessante também estar trazendo casos, né? No próximo bloco a gente pode até trazer alguns casos, né? Vocês que estão na prática, lidando realmente com as pessoas e com essa situação, a gente conversa um pouco mais. Nós vamos então já para o nosso primeiro intervalo e o Conexão CDL volta então em instantes e você fica com o recado da CDL Santa Maria. Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda, psicóloga aqui na CDL Santa Maria e responsável pelo CDL Emprego. E hoje eu quero te contar um pouco sobre o nosso trabalho, que é feito pensado em você, associado. A gente está aqui para ajudar a sua empresa a encontrar a pessoa certa no momento certo.
publicamos as vagas nos nossos canais, realizamos a triagem de currículos, fazemos entrevistas, tudo isso com muito cuidado para que o candidato escolhido realmente combine com a sua equipe e com o seu negócio. Agora, é importante lembrar que alguns processos demoram um pouquinho mais. Nem sempre o perfil ideal vai aparecer de forma imediata, mas pode ter certeza, a gente está sempre buscando. E sabe o que faz muita diferença? Quando você, lojista, nos dá um retorno durante o processo. Isso nos ajuda a melhorar cada vez mais. E nós estamos também planejando novidades no setor, com serviços que vão além do recrutamento e seleção e que vão ajudar na gestão das pessoas aí da sua loja. Se precisar da gente, estamos aqui. O CDL Emprego é o seu parceiro na construção de uma equipe forte, engajada, preparada para crescer junto com você. Se sua empresa tem valores difíceis de recuperar, reaver créditos pode ser mais simples do que parece. A CDL Cobrança atua na recuperação de crédito das empresas associadas, ajudando você a reaver valores considerados perdidos. Um sistema ágil, moderno e seguro. CDL Cobrança, mais recuperação, mais resultados. Entre em contato com a CDL Santa Maria para informações. Estamos de volta com Conexão CDL, hoje trazendo também um assunto muito importante que está no dia a dia dos empresários, das empresas, dos gestores e com muita alegria recebendo então a Fernanda, a Rafaela e também o Clóvis nesse bate-papo e a gente segue então conversando sobre a questão da NR1 e no intervalo a gente estava aqui falando sobre a questão das gerações, né, Rafaela, de se adaptarem, de saberem que existe agora um momento diferente de trabalho, né? Exatamente. É como eu tinha falado anteriormente, né? Nós estamos em movimento, né? Todos os dias muda alguma coisa, então, como eu disse, os empresários eles vão ter que se adequar, né? Aquele modelo antigo já, como a gente estava falando assim, de tratar um colaborador com grito ou com metas excessivas, né? Os assédios morais dentro das empresas, isso aí ainda existe, mas a tendência é que cada vez diminua mais. Por isso que é tão importante a gente falar sobre saúde mental, sobre que eles têm sim hoje um apoio, né? As empresas se adequarem a isso, né? Porque assim, tem excelentes advogados que podem ajudar, tem as empresas de medicina do trabalho, tem psicólogos, então graças a Deus hoje tem apoio, né, para eles. Agora, Clóvis, existe um receio dos empresários, das empresas, né, com essa atualização de aumentar o número de ações trabalhistas com essa questão da saúde mental? Existe porque ela é, de certa forma, complexa, a implantação da NR1. Até porque nós temos algumas questões nela que ainda estão para serem esclarecidas. Sim. Eu não sei se o pessoal acompanhou, mas recentemente a decisão da Lavra do ministro André Mendonça, no STF, suspendeu a aplicação de multas nas fiscalizações da Auditoria Fiscal do Trabalho. Justamente porque não se percebe com facilidade ou se identifica com facilidade os critérios objetivos que a Auditoria Fiscal poderá utilizar para fazer essa aferição e aplicação das penalidades. Então, isso é um primeiro passo. Imagina uma empresa, ainda mais essa de porte um pouco menor, pequena ou média, sofrendo autuações. Começa lá em R$1.000 e poucos, pode chegar a R$7.000, dependendo da reincidência, dobra a multa e assim vai por diante, né? E a outra, claro, são as ações trabalhistas. As ações trabalhistas individuais, que podem ser promovidas por um colaborador adoecido, as ações coletivas, que podem ser propostas pela Procuradoria do Trabalho, que tem uma repercussão financeira e também para o ambiente de trabalho muito ruim quando tem isso, e algo que as pessoas também não levam em consideração, mas que existe o risco de ações regressivas do INSS para se ressarcir o erário por eventuais benefícios previdenciários pagos para funcionários adoecidos no ambiente de trabalho equiparados a acidente de trabalho. Então, também tem isso. Então, tem uma possibilidade pecuniária muito grande que pode estar inserido nessa situação se não estiver devidamente adequado. E fica aquele receio também, até onde eu consigo me cercar de toda a segurança necessária para evitar isso. Veja que a questão de riscos psicossociais ela é do mundo dos fatos. E o mundo dos fatos é muito dinâmico, ele pode estar aparecendo de tudo quanto é lado, e a gente não sabe e às vezes fica uma porta aberta, né? Então, o importante numa situação dessas é buscar a precaução, fechar essas portas que possam estar ali. A prevenção nesse aspecto,
para quando for demandado estar um pouquinho mais protegido. Até se permitir, assim, tem um exemplo bem claro, aconteceu recentemente com uma empresa que a gente dá assessoria, que ela desde 2024 ela já estava com a... Antes da NR1, na verdade, ela ser atualizada, sair a atualização dela, eles já vinham adotando medidas porque, que a gente estava conversando antes, porque eles percebiam a importância de entender a necessidade de manter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso que o empresário vai ter que entender. Não adianta ele só pensar, eu tenho que cumprir aqui uma legislação. Não vai dar certo. Ele tem que compreender o porquê que a legislação veio. Aí ele consegue implantar e vai estar bem protegido. Essa empresa, desde 2024, nisso estava fazendo as precauções ali no ambiente de trabalho. Quando surgiu uma situação concreta na Procuradoria do Trabalho, ela já tinha documentação vasta para proteção. Quando o procurador pegou assim, essa empresa aqui ela está cumprindo, e arquivou a investigação. Então, assim, há o receio, sim, Kellen, mas ele é contornável. E sai tão mais caro, né? Não olhar para isso, se pensar nesse sentido, porque muitas empresas acham que a questão é financeira, que é dar um salário maior, é dar benefícios. A gente escuta às vezes, mas eu já dou tanto financeiramente e nunca é suficiente. Mas é que não é só financeiro, né? Quantas pessoas mudam de trabalho, mudam de ambiente, não por conta da questão financeira, mas sim pela falta de reconhecimento, pela humilhação, pelas metas irreais. Então, é importante olhar para isso porque sai muito mais caro não olhar, né? E, Fernanda, quais são... Desculpa, Rafael, deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitar essa questão de olhar, né, para o local. Quais os gestores, né, eles conseguem identificar que o ambiente de trabalho realmente está adoecendo? Tem algum sinal, assim, que a coisa não está funcionando? Acho que tem um pouco a ver também com a pergunta anterior, né? São os afastamentos, é a liderança despreparada. Então, capacitar essa liderança também é muito importante. Eu acho que a Rafa falou antes também. O presenteísmo também que a gente fala, que é aquela pessoa que está ali, está presente, vai para o trabalho, mas ela não consegue produzir nada. Então, é como se ela nem estivesse ali. Então, esses são alguns pontos, assim, que os gestores podem já observar nas suas equipes. Não, é bem interessante porque a pergunta que tu fez para a Fernanda era exatamente o que eu ia dizer. Como são avaliados esses riscos psicossociais? Porque às vezes a gente imagina uma empresa pode ter 2 funcionários, mas pode ter 2.000 funcionários. Sim. Então, ali dentro, o que a gente faz hoje, as nossas ergonomistas, a gente faz tudo por questionário anônimo. É enviado para o e-mail do colaborador, ele responde aquele questionário e somente a ergonomista tem acesso, entendeu? Então, a empresa não tem porquê, para deixar eles mais à vontade. Para a gente poder verificar se realmente existe algum risco muito grave, que a gente precisa daqui a pouco implementar alguma ação diferente. E uma situação que eu acho interessante, que além da assessoria com o psicólogo, agora nós estamos fazendo atendimentos também para os colaboradores, que até pouco tempo não existia. Dentro das empresas de medicina e segurança do trabalho, nós também estamos nos adequando. Então, além de ter uma psicóloga lá dentro, ela está atendendo os colaboradores dos nossos clientes. A gente está dando esse a mais porque para também dar esse suporte, quando necessário, obviamente. Então, por isso que é legal fazer uma avaliação bem feita, questionários com eles, né? Se precisar ir até o local, conversar com cada um individualmente, porque eu acho que, como eu falei antes, é a escuta e conversa, né? Um diálogo aberto, um diálogo transparente com cada um, né? Até porque é importante dizer que os riscos psicossociais, eles podem ser de origem interna, como pode ser de origem externa também do trabalho. Por isso que esse comportamento, esse olhar da empresa também mudou para com o funcionário em determinadas situações. Vamos falar bem antigamente, né? Um funcionário chorando, imagina uma situação dessa. Do nada começa a chorar. Uma mulher, vamos pensar ainda assim, numa situação bem discriminatória. Uma mulher chorando. É hormônio. É mimimi. Não sei. Isso hoje não tem mais espaço para esse tipo de situação. Um funcionário triste, um funcionário cabisbaixo, um funcionário apático, ou pior ainda, chorando, ele deve ser abordado e encaminhado para quem, profissional competente, para avaliar o que está acontecendo. Mas como vai conseguir identificar que esse problema que tu colocou agora não é uma questão de fora mesmo e não relacionada ao trabalho? Isso aí não vai ser identificado pela empresa, né, que vai encaminhar a pessoa, mas caso tenha alguma questão jurídica, né, como que
Tem como identificar que não foi no local de trabalho, foi fora, por exemplo? Eu vou dar o exemplo lá dentro Porque da a minha nossa empresa, preocupação né, é um pouco com questão a empresa, Sim. né? O funcionário, de repente, já vem também com esse problema e acaba se acentuando um pouco mais ali no trabalho. Ali dentro da empresa, o que nós conversamos muito com os nossos clientes, que nós temos a psicóloga à disposição. Então, a gente faz uma avaliação com a psicóloga. E é a psicóloga que vai ver o caminho certo, o caminho necessário. Às vezes, de repente, até um encaminhamento para um psiquiatra, ou uma conversa, um atendimento. Já aconteceu. Rafaela, esse colaborador, ele precisa de atendimento psicológico. Então, vamos falar com o gestor, vamos ver se pode, né? E já vamos dar o encaminhamento. Então, assim, eu acredito que as pessoas, porque eu também sou empresária, eu também tenho as minhas clínicas, a gente não tem formação de como ver se uma pessoa está bem ou não, e se é interno ou é externo. Mas nós temos profissionais que podem nos ajudar a isso, né? E é isso que o Clóvis estava falando antes. As empresas, elas vão ter que se adequar. O empresário vai ter que se adequar, né? Querendo ou não. E não tem a ver com dinheiro, não tem é saúde, né? É saúde. E vai ter algum tipo de fiscalização, se a empresa está já pronta, se está com a documentação com tudo certo? Sim. Só retomando um pouquinho o teu questionamento anterior. É muito importante a tua pergunta no sentido de que eu encaminho o profissional competente, ele vai fazer a avaliação dele, só que o empregador não vai saber qual é o resultado. Porque tem o dever de sigilo. Né? O profissional da psicologia não vai poder chegar para o empregador, não, fica tranquilo, o problema dela é porque brigou com o marido, ou porque o cachorro está doente, ou alguma coisa assim, não vai poder. Então o empregador às vezes não sabe que medida ele vai adotar. Então, assim, como é que ele usa, qual é a prevenção dele para uma futura, uma possível ação? Uma garantia. Uma garantia. É a adoção desses mecanismos todos de proteção e escrever isso. Ele tem que deixar de uma forma em histórico, escrito para uma proteção. O dia que chegar, como aquele exemplo que eu coloquei, chegar lá uma situação, não, mas eu tenho aqui o gerenciamento de riscos, eu tenho o PGR atualizado, eu tenho as atas aqui de palestras sobre assédio moral, sobre assédio sexual, eu tenho aqui as ordens de serviço que eu entreguei para o funcionário dizendo quais eram os riscos psicossociais e o que ele deveria fazer para... Eu tenho os canais de denúncias anonimizados. Tudo documentado. Por quê? Porque no final das contas, o que o judiciário vai avaliar? Primeiro, se há nexo de causalidade, se aquela doença realmente está vinculada ao trabalho. Talvez lá eu não consegui fazer isso agora na minha empresa, mas lá talvez um perito vai poder identificar e vai dizer lá no processo se houve um nexo, uma ligação, uma relação entre o trabalho e a doença dele. E o segundo, a empresa obrou de alguma forma com culpa ou com dolo para que isso acontecesse, ela agiu de forma negligente, imperito, imprudente, ou ela fez intencionalmente algo para prejudicar a saúde psicológica daquele funcionário, sim, está condenado. Não está condenado. Então, é esse o caminho que se tem para a proteção. Voltando à questão da fiscalização, então, tem algum tipo de fiscalização? A auditoria do Ministério do Trabalho vai ficar responsável por isso, né? Então, espontaneamente e eventualmente eles podem, justamente, num primeiro momento, ver se a empresa está com a documentação que é obrigatória estar presente. E já estão fazendo, viu? Já estão. Olha só. Para a empresa que ainda não começou a se adequar, qual a dica que vocês dariam? Assim, tem Comecem. que correr, então. Está atrasado. Já está atrasado. Mas também tem alguns aspectos que não vão ser documentados, mas que podem ser implementados no dia a dia, né? Que é uma comunicação clara, é o respeito ali com aquele colaborador que está ali trabalhando pela empresa, além da comunicação, a escuta, né, desse colaborador. Essa escuta não precisa ser só do psicólogo, ele pode ser dos gestores, eles podem ela pode ser dos colegas. Então, é segurança, o respeito para que aquele funcionário ali, que aquele colaborador se sinta Sabe uma parte. coisa muito importante agora, tu falando, você me lembrei, e ela comentou algo, acho que era mais ou menos esse sentido, né? Que a gente tem colocado muito isso nas empresas, que é a pesquisa de clima. Então, na verdade, esse questionário, você mencionou, esse é um questionário voltado aos setores, anônimo, o funcionário não se identifica, e são feitos diversos questionamentos. Se ele tem o ferramental necessário para trabalhar, se ele está recebendo as condições necessárias para desenvolver melhor a atividade dele, como é que está a relação dele com os colegas de trabalho, como é que ele se sente livre, ele se sente à vontade para fazer o melhor dele naquele trabalho, como é que é a relação dele com o chefe imediato dele, se o cara é autoritário, se o cara é ruim, se o cara permite ele ser quem ele é e assim por diante. Claro, isso tem que ser tratado com muita responsabilidade da empresa, porque quando chegar esse pesquisa de clima, tu tem que saber o que fazer com aquilo. Né? Então, às vezes os caras olham assim, que legal a pontuação. E guarda e não resolve. Não, ela tem que identificar, mapear quais são os setores onde a pontuação deu baixa e implantar medidas.
Até para dar credibilidade. Senão, no próximo pesquisa de clima, não adiantou nada. Não Tem que dar o retorno para o para ele levar a sério, para ele responder de forma adequada, porque vai melhorar a vida dele lá dentro. Acho que também é importante dizer que a NR1, essa atualização com os riscos psicossociais, eles não quer, a atualização não quer que a gente elimine qualquer risco, qualquer sofrimento no trabalho, porque o sofrimento ele vai estar ali. Mas também pode ser fonte de realização. Mas se tem muito mais sofrimento, acho que tem alguns sinais de alerta aí para observar, né? Aquela pessoa está adoecendo por quê? É o ambiente, é a comunicação, é a liderança, são os colegas. Então, esses são Deixa eu pontos perguntar para importantes. vocês acreditam que essa atualização ela representa uma mudança na cultura das empresas brasileiras e até mesmo do próprio brasileiro, em questão quando se fala em trabalho? Eu espero que sim. Porque agora está sendo visto, né? Está sendo... Eu acho que o que mais assusta é porque não vai ver ali a cadeira, a inclinação. A questão dos riscos psicossociais é uma coisa que a gente não consegue palpar, a gente não consegue enxergar. Acho que isso que assusta mais, né? Porque é muito subjetivo, cada indivíduo vai sofrer de uma maneira, mas o que a empresa pode se responsabilizar frente a isso, né? E por isso que as ações são muito importantes, como o Clóvis estava falando, né? Palestras, colocar banners pela empresa, às vezes assim, tem o cantinho do café, a cozinha, sabe? E o básico, né, gente? Como eu digo assim, o básico do básico, que é um bom dia, um bom trabalho, uma boa semana. Às vezes a gente esquece, eu falo lá pro pessoal lá da Intacta, vocês ficam muitas vezes mais tempo aqui dentro do que com a família de vocês em casa. Exatamente. Então a gente né? é uma família aqui também, a gente tem que se tratar como família, né? Tanto é que o pessoal lá dentro, eu acho muito engraçado, porque é curioso, na verdade, há um tempo atrás eles pediram puffs pra dormir no intervalo do almoço. O que a Rafa foi lá? A gente colocou puffs, então chega lá na hora do almoço, todo mundo nos puffs deitados. Mas é que eu falo, pessoal, vocês têm que se sentir em casa onde vocês trabalham, né? Agora no inverno tá todo mundo com aquele quentinho nos pés ali, porque tem ar-condicionado que não é quente. Então, assim, ó, é o mínimo, é o básico. Custa dinheiro? Custa, mas é como a gente tá falando, não é sobre dinheiro, é sobre as pessoas se sentirem bem onde trabalham. Trabalhando. A produção já tá me avisando que a gente tá chegando ao fim já desse bloco e eu separei uma frase que eu vi esses dias e eu vou pedir pra colocar aqui na tela, até pra gente dar uma comentada, eles vão colocar aqui pra gente e a gente vai conferir, tá lá naquela tela. Antigamente, as pessoas mudavam de emprego por dinheiro, hoje mudam por paz. Eu acho que fala muito bem, né? Retrata muito bem do momento que a gente está vivendo e com essa atualização também. Perfeito. O momento também a busca por sentido, né? A realização profissional, algo que dê para ti viver com a tua família, mas também trabalhar esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, porque como vocês falaram, a pessoa passa muito mais tempo dentro das empresas às vezes, então que esse lugar seja um lugar de construção, de possibilidades, de criação, né? E não adianta, assim, eu penso, né? Tu ganhar bem financeiramente, mas daí tu tem que gastar o dinheiro que tu ganha com remédio, ou com muita terapia, ou com... Então, assim, tem que ter uma balança, um equilíbrio, né? Fazer o que tu gosta, o que tu ama, e ser satisfatório no que tu ganha também. Por isso que eu acho muito interessante, as pessoas estão buscando paz, porque eu acho que a paz não tem preço, né? Claro. E tu fazer o que tu gosta também, né? Muito bem, gente, a gente vai se encaminhando para o final, mas antes eu gostaria de dar um tempinho para cada um e que pudessem também responder rapidamente qual o conselho que vocês podem deixar então para as empresas, né, ou para os gestores, para as pessoas que estão acompanhando desse episódio que a gente conversou hoje aqui. Pode ser o Clóvis? Pode ser sim. Bom, primeiro uma leitura, assim, com bastante atenção da NR1. Tem uma série de normas ali e observações que precisam ser cumpridas. Isso parte desde o mais alto comando da empresa, passa pelo RH em conjunto com as outras estruturas que podem ser terceirizadas, como jurídico, como empresa de medicina e segurança do trabalho, com psicólogos, para entender e realmente colocar isso, como dizia assim, aquela expressão, na massa do sangue. Tem que estar nas veias isso, tem que estar correndo. Implantem, coloquem os documentos em prática, guardem os documentos. Tem documentação que tem que ser guardada por 20 anos ali, PGR agora, 20 anos, né? Bastante coisa. Façam os treinamentos, principalmente com os gestores, porque essas pessoas é que vão estar na linha de frente, essas pessoas vão estar conversando com os funcionários e percebendo alguma alteração que possa estar acontecendo. E, inclusive, no sentido deles saberem lidar com essa nova realidade com seus subordinados. E fiquem tranquilos, depois de implantar tudo isso, as coisas deverão correr tudo vai bem. dar certo. Rafa. Uma última mensagem que eu falo que eu acho que é muito importante por hoje ser uma gestora de uma empresa de medicina e segurança do trabalho é
quem tem a documentação, leiam a documentação, porque não adianta você ter uma documentação que os técnicos em segurança do trabalho demoram para fazer, tem uma ergonomista, daí vem psicólogo em uma galera, toda uma equipe multidisciplinar para fazer um PGR, um PCMSO, um LTCAT, e aí só coloca na gaveta e as pessoas não leem, daí quando bate o ministério, às vezes nem sabem onde é que está a documentação. Então leiam e tenham com vocês pessoas que vocês confiem dentro da empresa e também fora da empresa, porque que a gente fala muito para os nossos clientes, nós precisamos tirar algum peso das costas de vocês. Tem coisas que é responsabilidade da medicina e segurança do trabalho fazer e não do empresário ficar se preocupando com algumas coisas. Mas a documentação, ela é primordial, ela é fundamental. Leiam e se precisarem de qualquer ajuda, eu digo, tem profissionais maravilhosos para ajudar vocês. E o meu conselho, eu acho que é se as empresas, se os gestores têm condições de terem um psicólogo dentro da empresa, que tenham também, né? Porque isso complementa muito também o que foi dito aqui. E é uma escuta mais sensível, não é que a gente vai abraçar o funcionário e chorar junto. Não, a gente vai estar ali construindo possibilidades para que aquele ambiente se torne mais possível, né? Muito bem, gente, eu adorei conversar com vocês, receber no Conexão CDL, tenho certeza que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas, conseguiu trazer então para o empresário, até mesmo para os colaboradores que acompanham essas questões, né, dessa nova norma que iniciou então no 26 de maio, que já está valendo, então que os empresários precisam ficar atentos e colocar em prática. Muito obrigada, agradecer então ao Clóvis mais uma vez, a Rafaela e também a Fernanda. Obrigada pela participação. Obrigada. E o Conexão CDL de hoje vai ficando por aqui. Você continua acompanhando outras informações na CDL Santa Maria, no nosso Instagram, também nas nossas redes sociais. E você confere sempre o Conexão CDL a partir das 8 horas da noite aqui na TV Santa Maria e também no YouTube e no Spotify da CDL. Até mais!